Temos a alegria de proclamar mais uma vez o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, né? Olha, nós começamos esse Amor Explicou Tudo e já estamos no capítulo 4, né? Do Evangelho de São Marcos. Pega aí o capítulo 4, a partir do versículo 1, vamos proclamar esta palavra de Deus que nos salva, que nos liberta e que nos dá uma vida nova. Ouça com atenção, se você tem a palavra, acompanhe. Outra vez, à beira do lago, Jesus começou a ensinar, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra na praia. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Esses cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Para aqueles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas, de modo que por mais que olhem, não enxerguem, por mais que escutem, não entendem, e não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis esta parábola? Como então compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São de momento. Chegando a tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e a acolhem e produzem frutos, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de hoje do Evangelho, capítulo 4 de Marcos, fala do semeador, né? É a parábola do semeador. A prática de Jesus é de contar essas histórias. E contar às vezes para alguns, olha que interessante. Ele conta sabendo que eles não vão ouvir, ou eles não vão entender, ou eles não vão compreender. Mas a palavra, ele de novo ali, quando lê essa parábola, né? Aliás, proclama essa parábola para todos que estão, saem dali então, ele e os discípulos falam: me explica isso. Jesus fica: vocês não entendem? E aí Jesus senta com eles e explica esta parábola.
E que quantas vezes a gente já ouviu nas missas, quantas pregações, homilias, a gente já ouviu sobre isso. Mas eu quero me ater numa coisa nesse evangelho. Aliás, duas. A primeira: outra vez, à beira do lago, Jesus começou a ensinar. E uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Outra vez, se você pegar esses 4 primeiros capítulos do Evangelho de São Marcos, várias vezes a palavra à beira do lago, multidão, muitas pessoas, gente de todo lugar, estava lá com ele. Muitos estavam presentes. Então Jesus sempre reuniu esta multidão. Agora ele começa a falar à multidão de uma palavra firme. E agora ele apresenta a parábola e está dizendo: é preciso semear a palavra. E o semeador vai semear em muitos lugares. Essa é a primeira coisa, a multidão que está seguindo Jesus. Segunda coisa, isso que eu gosto muito de falar dessa parábola: a semente precisa cair em terra boa para dar frutos. Eu não entendo muito de plantação, mas o mínimo a gente deve entender, né? Para que alguma coisa ali naquele terreno, aquela terra que você planta, alguma coisa, tem que ser bem cuidada, né? Às vezes tem uns pedregulhos, tem que ser tirado. Às vezes tem alguma coisa mais suja, ele precisa ser preparado. O terreno para uma plantação, ele é bem preparado. Ele é bem executado, é bem preparado. Então, o que o semeador faz? O semeador, simplesmente, quando vai semear a palavra, ele precisa saber o que vai semear. Se ele vai num lugar onde as pessoas estão cheias de pecado, ele precisa limpar. A palavra de Deus precisa ensinar esses homens, essas mulheres, essas pessoas a lavarem-se com o sangue de Jesus, a serem purificados. Isto é preparar a terra, tirar aquilo que não é de Deus, afastar aquilo que não pertence a Deus. Então esse é o primeiro ato que a gente deve fazer. Eu acho que vale a pena você pensar nisso. Para que você seja uma terra boa e para que o Evangelho de Cristo aconteça na sua vida, você precisa ser uma terra boa. O semeador vai para semear. O semeador semeia o reino de Deus. O semeador é um grande adorador do Senhor. O semeador, ele busca a palavra de Deus. O semeador se encontra com a verdade. O semeador fala da verdade. O semeador vai lançando. E claro que a vontade do semeador é fazer a vontade do Senhor. Ou seja, que caia em terra boa e dê frutos. Convido a você a pensar nisso. É hora de dar frutos. É hora de dar frutos semeando em terra boa. Mas precisa preparar essa terra, irmão. Às vezes é uma pessoa, um irmão, uma situação que precisa ser ajudado. E depois lançada essa palavra para que ela dê frutos.